Olá, meus queridos e amados. Vamos a mais um estudo baseado nos princípios da Palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Vou fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar e nos ajudar na explanação desse estudo. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e suplicamos a Ti, para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento da Tua Palavra. Derrama luz na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso intelecto, Senhor. Que nós sejamos iluminados para podermos passar aquilo que queremos passar e receber aquilo que precisamos receber. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em triunfo durante todo esse estudo. Nós oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo que o título é Escrituras, Bíblia e Jesus. E nós vamos entender no decorrer do estudo por que é que nós estamos usando essas três palavras, esses três nomes, Escrituras, Bíblia e Jesus. Não é? No grego existe uma palavra, já desde antigamente, uma palavra chamada biblion. Biblion significa pergaminho. O pergaminho era onde, naquela época, antes de Cristo principalmente, eles escreviam tudo o que queriam escrever. Tanto assuntos de Deus, da palavra de Deus, Bíblia, profetas ou qualquer um outro assunto eram escritos nos pergaminhos. Eles escreviam e quando terminava aquele assunto eles enrolavam aquele pergaminho e aquilo era chamado de um livro, né? Chamada não de livro, mas de escrituras ou de escritura. Então, biblion é um pergaminho, um pergaminho. Agora, os livros que foram juntando, os pergaminhos escritos que foram juntados e foram feitas as coleções, eles foram chamados de Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos em pergaminhos e em forma de rolo. Então, Bíblia é o conjunto de livros. Agora, para destacar a palavra de Deus especificamente, não é? Que é sagrada, eles chamam de Bíblia Tarragia. Bíblia Tarragia, que significa Bíblia Sagrada, ou coleção de livros sagrados, conjunto de livros sagrados. E a Bíblia, não é? Essa coleção de livros sagrados, contém no Antigo Testamento 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Nós vamos ver isso somando um total de 66 livros. Foi escrito em rolos de pergaminhos e conhecidos de escrituras. Cada livro, cada rolo era chamado. Vamos ler as escrituras. Por isso que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus, quando se referia aos escritos, ele falava conforme diz as escrituras ou a escritura de tal livro. Escritura, então, não é? É o pergaminho, que é o biblion, mas o conjunto dos pergaminhos e dos livros, Bíblia. Bíblia Tarragia, que é Bíblia Sagrada, conjunto de livros sagrados. No ano 325 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, ele reuniu no primeiro concílio de Nicéia todas as autoridades do Estado romano com bispos da igreja na época para discutirem sobre fé, doutrina cristã e para juntarem num livro só o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou os 39 livros do Antigo Testamento com os 27 livros do Novo Testamento, e que passou a ser chamado de livro ou de Bíblia Sagrada, não é? Com 66 livros. A Igreja Católica acrescentou 7 livros a mais, então são 73 livros na Bíblia Católica. Mas esses 7 livros que foram acrescentados, eles são conhecidos como livros apócrifos, ou seja, que são livros que foram acrescentados, mas que não são inspirados.
Os livros inspirados são os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, formando um total de 66 livros. Os textos antes de Constantino já existiam, todos eles, não é? E o Antigo Testamento foi escrito no período de 1500 a 1400 anos antes de Cristo, sendo que no ano 450 antes de Cristo, os judeus separaram o Antigo Testamento, separaram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é de Gênesis a Deuteronômio, chamando de Pentateuco, Penta, 5, né? 5 os primeiros livros da lei. E deu nome nesses 5 livros de Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da lei dos judeus, que é de Gênesis a Deuteronômio, né? E foi escrito por Moisés, que é os livros mais antigos que foram escritos por Moisés. Aí também os judeus colocaram o nome de todos os livros do Antigo Testamento, desde as leis, os profetas e os escritos, eles colocaram o nome de Tanakh. Então a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento somente que eles usam, né, é chamada de Tanakh. E os 5 primeiros livros da lei, de Torá, a Torá, que são os livros das leis. O Novo Testamento foi compilado entre os anos 70 a 80 depois de Cristo. E foi quando, no ano 625 depois de Cristo, o imperador Constantino ele reuniu o Antigo com o Novo Testamento, fazendo um só livro. Nós sabemos que o Antigo Testamento, a maior parte foi escrita em hebraico e uma outra parte em aramaico. E o Novo Testamento todinho no grego. Não é? Então, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, formando um total de 66 livros. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita, registrada para os homens. Só que, assim como Deus é eterno, Deus é infinito, a sua palavra também é eterna e infinita. Portanto, a Bíblia que é escrita, que nós temos, esse conjunto de 66 livros, está compacto em 66 livros, mas é a palavra de Deus. Então, eles não estão apenas ali, porque a palavra de Deus é eterna. E o que está escrito vai muito além daquilo que está ali compilado, escrito e preso ali nesses 66 livros. Porque Deus é eterno, então a sua palavra também é eterna. Porque a Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia é a palavra. A palavra é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. Então, a palavra escrita, ela se tornou mais eterna ainda através da vida de Jesus Cristo. Não apenas escrita, mas vida. Ela se tornou em vida. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia é um livro de fé, não é um livro matemático, nem apenas de teorias, mas é um livro de fé. E somente quem tem fé em Deus é que consegue alcançar tudo isso que está escrito e que nós temos estudado durante esse tempo todo e procurado entender. Muitas coisas nós não vamos entender, porque elas são infinitas e nós estamos vivendo no tempo finito, num corpo finito, dentro de uma limitação. Mas a palavra de Deus é eterna, porque o nosso Deus é eterno, o Verbo é eterno, o Verbo é a palavra, e a palavra é Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando ele fala no princípio, ele usa a mesma expressão lá de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João capítulo 1 fala, no princípio era o Verbo. E a palavra princípio vem lá do hebraico Bereshit.
Bereshit significa quando não existia nada, quando não havia nada, não é? É bará. Bará é um verbo que só se qualifica para a pessoa de Deus, porque Deus é que é eterno, que é infinito, porque o verbo bará significa não fazer, mas trazer à existência aquilo que não existe, fazer existir aquilo que não existe, não é? É trazer à existência. Então, Bereshit bara, quando não havia nada, Deus trouxe a existência. Trouxe a existência. Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no plural. Não é Deus no singular, é Deus no plural. Bereshit bara Elohim. No princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Por que deuses? Por que no plural? Porque é o Deus absoluto, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Deus absoluto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Bereshit bara Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus formou o homem, ele não disse, eu faço o homem, somente na primeira pessoa do singular. Ele diz, façamos o homem, não é? O verbo façamos, né? Essa conjugação é uma flexão do verbo fazer na primeira pessoa do plural, do presente, do subjuntivo, imperativo, afirmativo. Então, ele diz, façamos. Ele, quando eu digo ele, é o Elohim. Elohim, que é os deuses. O Deus absoluto, ele, o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E ele disse, quando não havia nada, ele trouxe existência todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 e 2, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele se refere que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, quando ele fala Espírito de Deus, ele fala Veruha Elohim, o Espírito de Deus, o eterno, aquele que é eterno, aquele que é infinito, não é? O absoluto, o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus é a palavra. No princípio era o verbo, era a palavra, ou seja, a promessa. Era a palavra no próprio Deus, era a promessa ainda na eternidade, que depois se manifestaria. Lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos ver aqui, no capítulo de número 3, só um minutinho, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim. Um momento. 2 Timóteo, capítulo 3, é um versículo conhecido, mas eu quero ler aqui, que fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E está escrito no princípio, era o verbo, era a palavra, lá no eterno, lá na eternidade, antes de ela se manifestar através de Jesus, do verbo vida encarnado, e antes dela ser escrita para nós. Então, essa palavra é inspirada por Deus, toda a Escritura. A Bíblia, as Escrituras, ou a Escritura, elas foram escritas por homens que foram inspirados pelo próprio Deus, conforme a sua capacidade de entendimento e também a sua limitação, ou seja, a nossa limitação. Nós temos uma capacidade de entendimento limitada, porque nós somos ainda finitos. Nós temos pela fé a vida eterna, mas nós estamos
perdão, estamos vivendo nesse corpo, nesse mundo, e ainda nós estamos dentro de um tempo, de um espaço de tempo finito. Então nós temos uma limitação em muitas coisas. Por isso que muitas coisas nós vemos, nós enxergamos e nós não entendemos. Mas Jesus é a palavra, o verbo, a escritura na sua totalidade. O próprio Deus encarnado, vivo entre nós, conosco. Por isso que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, fala: no princípio era o verbo, a palavra, a promessa. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus, que é o Elohim. Os deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus absoluto, não é? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ver aqui em Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Capítulo 1, versículo 17, fala assim, Colossenses 1, 17, fala assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui é o apóstolo Paulo falando, que já convertido ao cristianismo, convertido ao evangelho, às boas novas de Jesus Cristo, não é? Um homem conhecedor profundo da palavra de Deus e doutor da lei, ele fala e ele escreve: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá no Evangelho, lá no livro de Efésios, no Efésios capítulo de número, na carta aos Efésios, no capítulo 2, na carta aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 13 e 14, olha que coisa interessante. Vamos ver, capítulo 2, Efésios, capítulo 2. Vamos ler o 1, o 13 e o 14. Ele fala assim, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, está falando de Jesus. Ele nos deu vida, estando nós mortos, ou vós mortos nos nossos, ou nos vossos delitos e pecados. Agora olha o versículo de número 13 e o 14, o que ele fala? Ele fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Não, perdão, eu estou lendo no capítulo 2. Eu quero ler no capítulo... É isso mesmo, perdão. Capítulo 2. Vamos então agora a Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2. Isaías diz assim, olha aqui, porque ele nos deu vida, Jesus é luz. É o poder de Deus se manifestando em nós, vindo até nós, através da pessoa de Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, não é? O Deus conosco. Aí ele fala assim, no capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar,
além do Jordão, Galileia dos gentios, não é? A terra que não continuará mais em obscuridade, porque Deus vai trazer luz, Deus traria luz, porque o profeta Isaías é o profeta messiânico que fala do Messias, da vinda do Messias, do socorro de Deus ao mundo, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus manifestada ao mundo através do seu Filho, porque principalmente o capítulo 9 fala no versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Deus na sua totalidade. Jesus é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Os três são um. O Deus absoluto, o Elohim, o Deus absoluto. João, capítulo 8, olha que coisa impressionante. Evangelho de João, no capítulo 8, ele fala assim, preste atenção. No versículo de número 12, João escreve assim, João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, olha o que ele diz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a própria luz que veio até nós, que nos tirou das trevas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos ver aqui agora, do versículo 5 em diante no Evangelho de João. Preste atenção. Olha, vamos ver o 4 e o 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a luz veio ao mundo para dissipar todas as trevas. Agora preste atenção do versículo 6 ao 9, quando fala assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, João Batista. Batista porque ele batizava, né? João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, está falando de João. João não era luz, não é? Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, que é Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Essa verdadeira luz, perdão, chama-se Jesus. Jesus é essa verdadeira luz. Olha lá em Mateus, vamos ver Mateus, capítulo 3, versículo 11, o que foi que João Batista fala sobre Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim: João Batista está dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele está testificando, Jesus é a luz, e Jesus é o fogo que purifica, não é o fogo que destrói. Ele é o fogo que purifica as nossas vidas. Ele é a luz do mundo que ilumina todo homem, toda a terra, todas as pessoas. E lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 10, eu estou descrevendo o capítulo 1 do Evangelho de João, pensando em cada versículo aí do princípio. O versículo 10 do Evangelho de João fala assim: o Verbo estava no mundo. Preste atenção nisso aqui. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas eu quero o versículo 10, que fala: o Verbo estava no mundo. O Verbo
estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o mundo não o conheceu. O Verbo é a promessa. O Verbo já estava no mundo, através das Escrituras, através das promessas, através da palavra escrita, lá dos pergaminhos. Vocês estão entendendo? A palavra já estava no mundo. E o mundo não o conheceu. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. O Verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não entendeu, não discerniu, não identificou, não reconheceu, não percebeu, não enxergou. Como é difícil, né? Quando você tenta passar uma mensagem para uma pessoa e aquela pessoa não entende aquela mensagem. Ela não entende aquela mensagem. Ela entende tudo o contrário, tudo errado, ou não entende nada. A palavra já tinha sido dada. A promessa estava com o Pai. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas essa palavra já foi sendo passada para os profetas, para os homens de Deus, desde 1500 anos antes de Cristo. E eles já estavam estudando tudo aquilo e esperando o Messias e vendo as promessas, vendo tudo, não é mesmo? Mas olha o que aconteceu quando o Verbo se fez carne, quando a palavra veio ao mundo, quando o Emanuel, que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que ele fala com o povo de Israel: o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus no meio de nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, olha o que aconteceu. Preste atenção nisso aqui. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque eu estou falando das Escrituras, não é? Que são os pergaminhos do Antigo Testamento, todos eles. As Escrituras, não é? A Bíblia, não é? O Biblium e a Bíblia, os pergaminhos escritos, que eram os rolos dos livros, né? O rolo dos livros, de cada livro. E a Bíblia, que depois foi compactada no Concílio de Nicéia, em 625, né, por Constantino, que ele juntou o Antigo e o Novo Testamento. Então, a palavra já existia, já estava com Deus. E a palavra veio escrita, mas a palavra se fez carne e deixou de ser apenas uma promessa na eternidade para ser registrada na terra através de livros de pergaminhos, mas ela se fez carne e ela se tornou e tomou vida e passou a ser vida e não apenas uma promessa na eternidade, nem apenas algo escrito, mas algo vivo que hoje está dentro de nós e conosco. Olha que coisa maravilhosa. Agora preste atenção nisso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: tendo Jesus, o Verbo que se fez carne, a promessa de Deus, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, vieram do Oriente, lá da Pérsia, mais de 2.000 quilômetros de distância, até Jerusalém, para chegarem a Belém da Judeia, onde Jesus havia nascido. Alguns magos. Preste atenção nisso aqui. Magos, ou magos, é uma palavra grega, derivada do antigo persa, né? Que significa praticantes do zoroastrismo, ou de Zoroastra.
que estudava doutrina religiosa, que dava atenção aos astros. A Bíblia em Mateus, aqui nesse texto, está falando: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Aqui não está dizendo 3 magos. Está dizendo uns magos. Podem ter sido 2, podem ter sido 3, 5, 10, 20, 30, 40, porque a Bíblia não especifica quantos, mas uns está no plural. Ou seja, não era um apenas, era mais do que um. Uns magos do Oriente, lá da Pérsia, mais de 2.000 quilômetros de distância. E com certeza eles foram a camelo. Imagina o tempo que eles não levaram para chegar da Pérsia até Jerusalém. Preste atenção nisso aqui. Que coisa impressionante. O que a Bíblia diz que esses magos, que não determina que eram 3, não é? A história, eles falam que eram 3, mas isso aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque a Bíblia não fala. O que a Bíblia diz é que eles levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Mas quem levou os 3 presentes foram uns magos. Não fala quantos magos eram. Eles não eram judeus. Eles eram do Oriente, bem de longe, da Pérsia. Mas Deus falou com eles. Como eles eram estudiosos de astros, de estrelas, de tudo, Deus falou com eles na linguagem deles, usando a estrela. Vocês estão entendendo? Deus, quando quer nos alcançar, Ele chega até nós, na nossa linguagem, até que eu entenda. Por isso que para que eu e você entendêssemos Deus e a sua palavra e a sua promessa, e quem é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, quem é o absoluto, que é o Elohim, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisávamos que Ele falasse conosco na nossa linguagem. Por isso o Verbo se fez carne, se humanizou, se encarnou e veio até nós e falou conosco na nossa linguagem. Então Deus se manifestou àqueles magos lá no Oriente, na Pérsia, a mais de 2.000 quilômetros de distância de Jerusalém, usando uma forma de linguagem que eles entenderiam claramente, e aquilo chamaria a atenção deles. E eles foram seguindo essa estrela. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eles saíram de longe, lá da Pérsia, lá do Oriente, e foram até Belém da Judéia. E uma coisa que eu quero te falar é o seguinte: na verdade, Deus usou a figura de linguagem estrela e usou a estrela. Mas a estrela verdadeira nasceu foi no coração deles. Porque eles não ficaram apenas contemplando uma estrela. Aquilo nasceu tanto dentro deles que eles se moveram, saíram de onde estavam e foram atrás da mensagem e da palavra e da promessa de Deus. Lá em Isaías capítulo 65, eu quero que você preste atenção nisso. Isaías capítulo 65. Isaías é o profeta messiânico, não é? É maravilhoso você ver, olha o que é que Isaías escreveu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando através da boca do profeta Isaías. Capítulo 65, versículo 1, ele fala assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Que coisa maravilhosa. O povo da Pérsia, os magos que estudavam as estrelas, em busca de muitos mistérios, Deus se manifestou a eles.
Eles não estavam em busca de Messias, de nada disso. Mas Deus se manifestou a eles. Assim como Deus enviou um anjo na casa de Cornélio, que não era judeu, não era cristão, não conhecia cristianismo, não conhecia evangelho, não conhecia nada. Mas ele cria e falava com Deus e dava suas ajudas. Ele era generoso com muitas pessoas, principalmente com os pobres. E Deus se manifestou a ele. E ele, toda a sua família, os parentes e amigos se converteram e foram batizados nas águas e receberam o dom do Espírito Santo. Então, aqui, aqueles homens lá no Oriente, que não eram judeus, não tinham linhagem de Abraão, de nada, nada. Deus se manifestou a eles a mais de 2.000 quilômetros de distância. E eles saíram e foram até encontrar aonde estava aquele que havia nascido. Olha que coisa impressionante aqui em Mateus, capítulo de número 2, o versículo de número 2 fala assim, deixa eu ler o 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos, a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles não eram judeus. Eles não tinham sangue de judeu. Eles não tinham neles promessas judaicas, de Abraão, de nada. Mas Deus havia dito para Abraão que através dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive os magos do Oriente. Vocês estão entendendo? E todos, e você que às vezes não crê, que tem tanta dificuldade de crer, não é? Dentro deles, o Espírito de Deus, o Veruá Elohim, estava dizendo, nasceu o Messias, nasceu o Rei dos Judeus, nasceu o ungido, nasceu o Salvador. E eles montaram nos seus camelos e viajaram, saindo da Pérsia até chegar em Jerusalém e procurando aonde, olha, chegaram em Jerusalém e procurando aonde é que está esse menino que nasceu. Deus deu a eles como sinal estrela, conforme falei. Né? Eles eram astrólogos, astrônomos, mas eles foram tocados, eles ficaram sensíveis à revelação de Deus. Quantas pessoas que são da linhagem de Abraão são judeus? E quantos cristãos, quantos crentes, quantas pessoas que conhecem, elas não se tocam, elas não se deixam ser tocadas, elas não saem do seu lugar, elas saem do seu lugar para ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, mas para estar na presença de Deus e na casa de Deus, não. Eu fico observando agora na quarentena, na pandemia, muitos crentes estão em tudo quanto é lugar. E às vezes no meio de muita gente, mas não vão ao culto. Tem uma coisa estranha aí. Vocês estão entendendo? Tem uma coisa estranha aí. E aqueles magos, lá no Oriente, mais de 2.000 quilômetros de distância, eles foram tocados. Eles ouviram a voz de Deus. E porque eles creram, eles saíram, eles se moveram e foram mais de 2.000 quilômetros a camelo até chegar em Jerusalém. Viajaram do Oriente à Pérsia, da Pérsia, até Jerusalém. Enquanto eles viajavam mais de 2.000 quilômetros, aproximadamente 2.036 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente. Enquanto eles faziam isso porque tinham ouvido e visto o sinal de que havia nascido o Messias, o Rei dos Judeus, lá em Jerusalém. Olha, Jesus nasceu em Belém da Judéia.
Belém da Judéia fica a quase 7 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. Belém da Judéia fica a quase 7 quilômetros apenas de Jerusalém. A Pérsia, no Oriente, mais de 2.000 quilômetros. Os magos saíram da Pérsia e viajaram mais de 2.000 quilômetros pelo deserto a camelo até chegar em Jerusalém. E em Jerusalém, o berço mesmo da religião judaica, aonde todos os escribas e fariseus e os judeus, saduceus, todos os grandes estudiosos das leis, da Torá, da Tanakh, da Bíblia, do Antigo Testamento e das profecias, e vendo tudo sobre o Messias, sabendo tudo que estava profetizado sobre o Messias, eles ali, alguns quilômetros próximos de Belém da Judéia, onde nasceu Jesus, eles não perceberam, eles não sentiram, eles não viram nada. Existem pessoas que às vezes não estão lá dentro da igreja e lá de fora, assistindo pela internet, eles são tocados, enquanto que alguns que não saem, que estão sentados em cadeira cativa lá dentro, não sentem nada, não acontece nada. Vocês estão entendendo? Pois isso aconteceu quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. Os primeiros a serem tocados foram os magos do Oriente, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Enquanto que todos os religiosos, conhecedores mesmo da Torá, da Tanakh, do Antigo Testamento, das promessas, dos escritos dos profetas, das profecias, enquanto eles mesmos não se tocaram. Totalmente envolvidos com tantas coisas sobre Deus, comprometidos com as profecias e revelações de Deus, mas não conseguiram perceber o nascimento de Jesus. Sabe por quê? Por causa das suas limitações religiosas. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer conhecer Deus? Não é através de religião, é através do Evangelho, é através da palavra de Deus. Porque Deus não fundou religião nenhuma. Religião é coisa de homem, criação de homem. Por isso que existem milhares. E por isso que elas se dividem e se degladeiam umas com as outras. Existe até a Guerra Santa. A Guerra Santa, estupidez, ridículo. Sabe por quê? Porque Deus não fundou religião nenhuma. Deus é Deus. A palavra se tornou carne e habitou em nós. E dentro do nosso meio, e dentro de nós. A palavra está aqui, viva. A palavra de Jesus. Os judeus pensavam, acreditavam, como ainda pensam e acreditam, que seria a vinda do Messias, não do modo como Jesus veio, mas de outro modo. Porque eles estão limitados na sua forma de pensar, como milhares de pessoas hoje também. Eles pensam que é do modo que eles pensam, que eles idealizam, dentro da lógica deles, e não dentro do plano e do propósito de Deus. Os magos não pertenciam a esse grupo de religiosos judeus. No entanto, receberam revelação, entenderam, creram e se moveram. Enquanto que os que receberam tudo antes, há mais de 1.500 anos antes de Cristo, desde 1.500 anos antes de Cristo, não entenderam, não creram, não se moveram, não saíram do lugar, estando tão perto de Belém da Judéia. Os magos vieram da Pérsia. Assim como os judeus naquele tempo, milhares, judeus ou não judeus, hoje, têm acesso aos textos,
às escrituras, às profecias, ao conhecimento, mas não têm entendimento e nem a revelação. Muitos são, porque lhes falta a luz interior. Eles estudam, como muitos hoje estudam, leem, discutem, falam, mas não conseguem ver e entender. Olha o que Jesus falou sobre eles em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, quando ele fala da parábola do semeador, lá no meio, ele fala assim, no capítulo 13, versículos 14 a 16, ele fala assim: de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus já havia falado sobre eles. Voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, fala assim: mas a todos quantos receberam. Deixa eu ler o 11. O 11 diz assim: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Os primeiros que creram foram os magos da Pérsia, não foram os judeus de Jerusalém, que estavam ali bem próximos. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tudo o que precisamos de Deus, da sua palavra, das suas promessas, encarnou em Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Através de Jesus é que entendemos o amor, a misericórdia e os mistérios de Deus. Olha, vamos ver Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ver aqui. Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha o versículo 15. Este, que é Jesus, é a imagem do Deus invisível. O Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vou reler o versículo 15 aqui. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque ele foi o primogênito de Deus. O primogênito de Deus. Versículo 16, deixa eu ver aqui, 16. Fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que diz lá no Evangelho de João: sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, junto. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É Jesus que é a cabeça do corpo da igreja. Não é pastor nenhum não, não é líder nenhum não. Não sou eu, não é você, não é ninguém não. É ele que é.
Por isso que nós temos que obedecer a Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus é a manifestação maior de Deus em nós. Vamos ver até o versículo de número 23. 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora, que antigamente erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos ver até onde que eu quero que leia, até o 23. É isso mesmo. Ai, Senhor, quando entendemos isso, entendemos que tudo está em Cristo. E a partir dele. A Bíblia, o livro, a Escritura, é o Verbo que se fez carne. Assim como Jesus é o Verbo, é Deus, ele é o Eterno. Ele disse, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê ao Pai. Essa palavra não está limitada, porque sem conteúdo, não é? Porque o seu conteúdo é o próprio Deus, o Eterno. João 1,14, Jesus Cristo disse, e o Verbo se fez carne e habitou. João escreve, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra viva que é Jesus, se fez carne. Quando lemos os evangelhos, conhecemos Jesus. E Jesus, nele, na pessoa de Jesus, está refletido todas as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nele, Jesus, tudo se concentra, tudo subsiste. Foi por isso que Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As Escrituras, a Bíblia, tudo está em Jesus. Porque Jesus é a Bíblia, é o Antigo e o Novo Testamento vivo. É a palavra de Deus viva. Que nós possamos entender isso. E crer plenamente em Deus e na sua palavra. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa iluminar o nosso entendimento e que nós possamos entender, obedecer e nos mover como quem realmente crê. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.